Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula sobre estratégia de tráfego pago. Hoje, galera, eu vou ensinar para vocês a como testar públicos para suas campanhas de tráfego de negócio local. E pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz Rodrigues, eu sou estrategista em vendas para negócios locais e hoje especificamente eu quero te ensinar como você vai testar com qualidade, descobrir os melhores públicos para suas campanhas de negócio local. Uma coisa que gera muita confusão é justamente essa passagem, essa transição entre descobrir um público qualificado e um público que não está qualificado. Isso gera muito prejuízo e atraso nas suas campanhas, uma vez que você não entende quais são as suas melhores opções de trabalho. E você começa a vender, daqui a pouco suas campanhas param de dar resultado e você não sabe nem para onde partir. Então é isso que eu vou te ensinar hoje. Vou te ensinar a lidar com esses pequenos problemas e você descobrir os melhores públicos que você pode ter. Beleza? Galera, antes de começar a nossa aula aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso canal aqui no YouTube. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário. Enquanto eu estou aqui fazendo a aula, eu estou abrindo meu gerenciador de anúncios porque eu vou precisar dele hoje para mostrar para vocês. Mais um recadinho breve que eu quero passar para vocês é que todos os dias às 18 horas por aqui no meu canal tem conteúdo novo e eu tô te convidando para seguir porque em breve eu também vou estar lançando o nosso curso de anúncios lucrativos. Então você vai entender como criar anúncios altamente persuasivos que vão te gerar uma demanda expressiva, qualificada e ter muito retorno sobre os teus investimentos em tráfego pago. E tudo isso, como você sabe, começa assim pelo teu anúncio, pelo teu criativo, que é ali onde você vai ter a grande parcela dos teus resultados. Mas fique tranquilo, porque nesse curso eu vou te ensinar a integralidade de como lidar com esses anúncios, como criar esses anúncios do absoluto zero e ter um retorno considerável, porque é o que todos nós anunciantes esperamos das nossas campanhas, né? Mas sem mais delongas, vamos começar a nossa aula, vamos falar sobre como criar esses públicos, como escolher esses melhores públicos e hoje não vai ser tão difícil assim a aula, pode ficar muito tranquilo, mesmo que você não tenha tanta experiência ainda com o gerenciador de anúncios, você vai saber lidar com isso daqui de uma forma muito, mas muito tranquila, porque eu vou ensinar para vocês todo o conceito e nem é tão difícil assim, porque é apenas meramente um teste de público. Então você vai ter que aprender basicamente, pessoal, como isolar os seus públicos e quando adicionar ou não adicionar públicos na sua ferramenta de anúncios. Deixa eu dar aquele tapa na garganta, né, para a gente dar conta da nossa aula. Vocês vão perceber que eu não faço praticamente nenhum tipo de recorte nas minhas aulas. Então, eu às vezes paro para tomar água, eu converso, às vezes eu erro, vou lá e conserto. Então, não tem recorte. Eu gosto do modelo live. Eu gosto de conversar com vocês com essa naturalidade, beleza? E é por isso que o nosso canal, acredito eu pelo menos, tem crescido, porque eu gosto de passar essa espontaneidade, essa naturalidade nas minhas aulas. E eu quero ter essa conversa mais limpa, mais claro possível aí com vocês. Galera, vamos pegar a tela aqui do meu computador. Eu estou mostrando aqui para vocês agora um gerenciador de anúncios teste nosso, tá? Então, a gente não tem campanha aqui nesse gerenciador, eu uso ele somente para gravar algumas aulas especificamente e optei por fazer essa aula dentro desse gerenciador aqui para mostrar para vocês, tá? Antes da gente criar uma campanha fictícia para você entender como que você vai testar os seus públicos, o que você tem que ter em mente? Qual é o momento certo de excluir os seus públicos e qual é o momento certo de incluir mais públicos? Quando se fala em anúncio de negócio local, públicos abaixo de 50 mil pessoas são públicos que geralmente são problemáticos. Esses públicos problemáticos são públicos que, via de regra, não te dão algum tipo de retorno. Por quê? Porque são públicos que geralmente não têm um alcance muito bom nas suas campanhas. É lógico que existe exceção, públicos com 15, 20, 30 mil pessoas que acabam correspondendo super bem. Mas, pela minha experiência, públicos abaixo de 50 mil pessoas tendem a não gerar bons resultados. E até aí, tudo bem. Quando se fala em acrescentar públicos, é quando seus públicos ficam abaixo de 50 mil. O que você precisa entender?
eu preciso separar os meus públicos quentes dos meus públicos frios dos meus públicos mornos, porque cada um desses públicos prescindem de uma comunicação diferente. Vamos colocar isso na tela, no nosso Word aqui, para ficar mais simples de vocês entenderem quando acrescentar públicos e quando não acrescentar. São 3 perfis de públicos que você vai ter: o frio, o morno e o quente. O frio são, vou colocar um conceito básico aqui, são aqueles que não tiveram nenhum tipo de contato com a sua empresa. Contato. O morno são aqueles que são aqueles que pelo menos já ouviram falar da sua empresa ou te seguem em redes sociais, passaram pelo seu site, mandaram uma mensagem, perguntaram sobre um produto. Tá entendendo a pegada? Aqui no público morno, eles tiveram algum grau de contato com o teu negócio. No público frio, eles nem sabem ainda da tua existência, tá? No público quente, pela ordem, você já deve estar entendendo onde eu quero chegar. O público quente já comprou de você. Então perceba que são perfis de pessoas, perfis de públicos que estão em momentos diferentes. Um não te conhece, o outro já conhece, mas ainda não comprou, e o outro já comprou de você. Então perceba que a sua linha de comunicação para cada um desses públicos vai ser diferente. Quando você fala com o público frio, você fala de uma maneira X. Quando você fala com o público morno, você fala de uma maneira Y, porque você pressupõe que ele já sabe quem é a tua marca. Quando você fala com o público quente, você fala de uma outra maneira, porque esse cara já comprou de você. Então talvez você está tentando trazer uma nova oferta, um novo ângulo que você quer vender para ele sobre aquele mesmo produto, ou você quer entregar produtos adjacentes para que ele compre produtos paralelos ou complementares àquele que ele já tenha comprado de você em dado outro momento. O que você pode fazer com esses públicos aqui? Para campanhas de negócio local, é muito comum que a gente trabalhe especificamente com os públicos frios, mas você não pode negar o poder de compra desses dois aqui, tá? Eu tenho clientes que muitas vezes, alguns meses sazonais, os públicos frios não funcionam nada bem. Então a gente tem que trabalhar muito bem com o público morno, para que o público morno nos traga o resultado tão almejado. Então, se falando nisso, como que a gente vai fazer essa separação e depois entender quais os melhores públicos que eu tenho que utilizar? Essa aula vai se dividir em 2 partes. Vamos criar uma campanha aqui de engajamento, somente a título de exemplo, tá? Não se prenda ao objetivo de campanha, porque ele não vai influir em absolutamente nada na nossa aula. É só a título de exemplo. E a gente vai utilizar uma campanha com otimização para mensagens no WhatsApp, beleza? Então vamos dar um continuar aqui. Campanha de engajamento manual. Ele já vai carregar aqui. E a gente vai direto lá no nosso nível de conjunto de anúncios. Não vou nomear a campanha, a gente só quer saber sobre, basicamente, o teste de público, né? O orçamento também não vai influir em absolutamente nada. E a gente vai direto nos públicos. O layout do Facebook mudou recentemente, agora ele está dando a sugestão de público advantage como recomendado. Eu não recomendo isso, eu recomendo que você venha para cá e use público original para que você crie seus públicos do absoluto zero. Quando se fala em público frio, você vai ter um público, vamos colocar aqui a minha cidade, vamos colocar um público masculino de 30 a 45 anos que moram, enfim, pessoal poder aquisitivo mais alto. Vamos colocar aqui Curitiba.
Curitiba, Paraná. Somente a minha cidade, isso aqui é importante você setar, né? Apenas a cidade atual. Aqui, para vocês entenderem, eu estou criando um público frio, tá? Vamos colocar aqui a idade de 30 a 45 anos. É um público apenas a título de exemplo, tá? Vamos supor que a gente está vendendo um produto específico para esse público aqui. Não importa qual é o produto, você tenha a questão da criação do público, para que você entenda quando separá-los, quando não separá-los, para depois a gente entender quais vão ser os públicos campeões que a gente vai ter melhores resultados. Todos os gêneros? Não, apenas homens. E a gente vai direcionar para viajantes internacionais frequentes, que geralmente é um público de maior poder aquisitivo. E vamos manter somente assim. Tá? Então deu um público aqui, ó, de 41 mil a 49 mil pessoas, que é exatamente o público que eu falei, que é um público que eu considero muito pequeno. Tá? Mas a título de exemplo, não teria problema nenhum eu trabalhar com esse público aqui. Agora, se falando em questão de impacto de público, o ideal seria eu fazer uma acumulação de públicos-alvos aqui. Por quê? Porque o meu público é extremamente pequeno. Meu público ficou abaixo de 50 mil. Então isso pode inferir nos resultados da minha campanha. Então eu posso voltar aqui na linhagem de direcionamento detalhado e eu posso e devo, inclusive, colocar mais um detalhamento para direcionar para um público um pouco mais expansivo. E eu clico aqui em sugestões, vamos ver o que eles têm como sugestões aqui para o pessoal dessa área. Classe executiva, preferem produtos de alto valor no Brasil. Eu gosto desse público, geralmente ele funciona bem para pessoas de maior poder aquisitivo. Aqui, já aumentou bastante. Já aumentou para 80 mil até 94.300, tá? Então eu vou salvar esse público aqui como um público de alta renda. Vou colocar aqui, ó, alta renda, Curitiba. Homens, né? Salvar como novo. Então, eu acabei de criar um público do zero. Um público frio. Quando eu for me comunicar com esse público, eu tenho que entender que esse público provavelmente nunca ouviu falar da minha marca. E a minha comunicação com eles é para que eles conheçam a minha marca. É assim que eu devo direcionar a minha comunicação. Agora, nós vamos criar um público morno. Um público que, enfim, já passou pelo meu site. Ou poderia até mesmo ser um público que passou pelo meu Instagram. Vamos ver aqui, ó. Criar público personalizado. Tá? Então a gente vai criar um público morno. Vamos utilizar um pixel. Deixa eu ver se eu tenho pixel nessa conta. Não tenho. Quem sabe faz ao vivo. Vamos criar um público morno que passou pelo meu Instagram. Vamos colocar essa conta aqui. O Santo Brownie. Todos que se engajaram com esta conta profissional ou todos que começaram a seguir essa conta profissional? Eu quero todos que começaram a seguir essa conta profissional. Por quê? Porque eu entendo que são pessoas que têm maior probabilidade de se interessar pelo meu produto. Perceba que eu posso embutir mais públicos. Todos que começaram a seguir essa conta profissional ou todos que se engajaram com essa conta profissional. Eu acho que todos que se engajaram com essa conta profissional é um público morno, só que morno mais para frio, porque eles se engajaram, mas não necessariamente tomaram alguma ação especificamente, né? Perceba que acessaram este perfil, então ele pode ter acessado, mas não ter curtido nada, não ter seguido, ele olhou e não se interessou. Então eu não acho que necessariamente esse seja um público que vai nos dar um bom retorno. Eu trabalharia com pessoas que começaram a seguir essa conta, né? Que é o primeiro, ou pessoas que enviaram mensagem, que é esse daqui, ó, pessoas que enviaram uma mensagem para esta conta profissional, porque lá a gente faz ofertas. Então, se essa pessoa me mandou mensagem em algum momento, eu entendo que esse é um público morno, mas não necessariamente um público que comprou de mim. Então, a gente vai escolher as pessoas que começaram a seguir, porque é um público relativamente maior. E aqui é natural que o público não vai bater lá a casa dos 50 mil e até não tem problema.
esse problema a gente tem quando se trata de um público frio. Em públicos morno e público quente, é difícil você ter 50 mil pessoas englobadas ali. Alguns e-commerce geralmente tem, mas quando se fala em negócios locais, é muito pouco provável que você tenha esse volume todo de resultados. Então, naturalmente, a gente vai trabalhar com esses públicos um pouco mais próximos. Por exemplo, as pessoas que acabaram seguindo essa conta profissional. Tá? Eu vou nomear aqui como seguidores Santo Brownie. E criar público. Agora, pessoal, o público quente a gente não vai poder criar, infelizmente, tá? Porque eu teria que subir uma lista de público quente de pessoas que compraram de nós. Vou fazer somente a simulação de um público quente, né? Público personalizado, que seria basicamente essa daqui, lista de clientes. Vamos supor que você tem a sua planilha do Excel de todas as pessoas que já compraram na sua empresa. E eu recomendo que você faça com nome, telefone e e-mail. Pelo menos esses 3 dados seriam razoáveis que você tivesse como sendo da sua lista de clientes. Essa lista de clientes, você vai subi-la no Facebook com frequência e você vai fazer com que a lista esteja sempre atualizada. Atualize ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, no máximo uma vez por mês, ok? E você pode gerenciar ofertas específicas para a sua lista de cliente. Eu vou criar um público fake aqui com base numa lista de clientes não existentes, tá? Então, vamos criar rapidinho uma lista aqui de clientes, né? Somente para a gente utilizar como exemplo. Vamos colocar aqui, ó, fulano, telefone 9999 e o e-mail. Vamos colocar aí um e-mail fictício, marketing@gmail.com. Então, só para a gente ter como exemplo mesmo, né? Então tá aqui a minha lista de compradores que você vai ter aí. Eu vou salvar ela. Salvar em downloads, compradores. Eu não ia criar a lista, mas é rapidinho, só para a gente usar como exemplo. Que eu só estou adicionando a empresa. Ele não está permitindo. Vamos ver se eu consigo colocar outra. Talvez essa aqui passe. Está dando um erro no Facebook. Acredito que ele não vai me deixar criar a conta. Mas sem problema nenhum, tá? Aqui, basicamente, eu só faria a inclusão da conta, né? Que eu vou utilizar aqui da minha empresa. E depois eu só vou pegar essa lista lá em downloads e vou incluí-la aqui. Aqui não vai ser possível fazer isso. Essa conta realmente a gente não usa com frequência, então isso aqui é natural que aconteça. Existem algumas restrições. Vamos tentar criar uma empresa do zero. Se não for algo tão lento assim, a gente vai demorar pra caramba, então não vai ser condizente fazer isso nessa aula. Então, sem problemas, galera. Só entenda o processo. Aqui a gente vai criar uma empresa dentro do nosso gerenciador de anúncios. Essa conta, de fato, ela não tem nenhuma empresa criada dentro dela ainda, então não seria possível fazer essa captação da minha lista de clientes. Você que vai anunciar com frequência, você vai criar a sua empresa. É um processo relativamente moroso, mas não tenha preguiça, crie do zero a tua empresa. Depois ele vai liberar para você ir lá nos teus downloads e captar a tua lista e ele vai baixar para dentro do gerenciador de anúncios, tá? Aqui eu vou criar somente um público quente fictício, só para a gente poder fazer a nossa aula aqui sem demais problemas, né? Então, desconsidere os eventos que eu estou pegando aqui, seria basicamente uma lista de compradores, né? Então, é só a título de exemplo. Então, eu vou até nomear como lista de compradores.
e vou criar o meu público. Só se lembre que a sua lista de compradores ela precisa ter no mínimo esses 3 dados: nome, telefone e e-mail. O Facebook ele aceita uma lista de compradores só com nome e telefone, mas o ideal é que você deixe ela mais robusta, para que fique mais fácil que a ferramenta encontre essas pessoas na internet, seja pelo número, seja pelo nome completo, que não é nada confiável, e seja pelo e-mail. Se você tiver esses 3, a ferramenta consegue rastrear melhor onde esse teu público está, se ele tem um cadastro ativo ou não no Facebook, no Instagram, para que ele possa mostrar anúncios seus para essas pessoas. Então entenda que aqui nós já temos os nossos 3 públicos. O público frio, que são pessoas que não nos conhecem, que é a nossa persona, homens de 30 a 45 anos, de alto poder aquisitivo, viajantes internacionais frequentes e que têm interesses em produtos de alto valor no Brasil. E o nosso público morno, que são pessoas que seguiram a nossa conta profissional no Instagram, e o nosso público quente, sendo as pessoas que já compraram de nós em algum momento. Não se prenda tanto em aspectos técnicos. Eu quero que você entenda basicamente os testes de público, o que vai performar melhor. Aqui nós estamos entendendo a nossa primeira fase, que é a separação de públicos-alvos. Público frio é uma coisa, uma comunicação X. Público morno é outra coisa, é uma comunicação Y. Público quente é outra coisa, é uma comunicação Z. Então eu tenho esses 3 públicos aqui. O que você tem que entender basicamente? Aqui a gente vai produzir uma separação de públicos-alvos. Eu vou gerenciar a minha campanha direcionando para um público de alta renda. Mas eu não quero que o meu público de alta renda se misture com o público morno e não se misture também com o meu público quente. O que eu vou fazer? Deixa eu fechar aqui para vocês acompanharem do zero. Eu vou setar a minha campanha para público salvo, vou selecionar o público que eu acabei de criar, você vai vir aqui em editar e você vai excluir os públicos que nós acabamos de formular. Lista, calma lá, não é mais aqui. É aqui em cima, galera, desculpe. Então você vai vir aqui em públicos personalizados e você vai excluir pessoas. Ou seja, eu estou dizendo para o Facebook, eu não quero que você veicule a campanha para esses públicos aqui, ó. Lista de compradores e seguidores, que foi os públicos que eu acabei de criar. Eu não quero que as minhas campanhas de captação de atenção de público frio, que é um público novo, que vai me conhecer agora, se misturem com as minhas campanhas para os públicos quentes de lista de compradores e as minhas campanhas de seguidores do meu Instagram. Por quê? Porque eu quero gerir ofertas específicas para essas pessoas do meu público frio. Então, ponto. Agora o Facebook entendeu que você só quer público 100% frio. São pessoas que literalmente não tiveram nenhum tipo de contato com a tua empresa. E aí você vai atualizar. E ele está atualizando. Agora você já tem uma campanha de público frio. Vamos nomear aqui para que esse público não se misture com os demais. E agora, pessoal, a gente vai duplicar e vai criar uma campanha específica para um público morno, não se misturando com os demais públicos. Agora, a grande vantagem é que você não precisa excluir o teu público frio. O que você vai fazer? Você só precisa excluir o teu público quente. Então, você vai vir aqui em criar público, tá? Públicos personalizados. Você vai pegar os seguidores, que é o teu público morno. Já está selecionado aqui. E você vai excluir somente lista de compradores, que é o teu público quente. Perceba que eu estou fazendo uma exclusão de públicos. O que isso significa? Eu estou impedindo que a ferramenta mostre os meus anúncios de público frio para o meu público quente e público morno. Estou impedindo que a ferramenta mostre meus anúncios que são direcionados ao meu público morno, ou seja, aqueles que ainda não compraram de mim, para as pessoas que já compraram.
E agora eu vou fazer uma terceira campanha para meu público quente ver campanhas de público quente. Ou seja, campanhas direcionadas exclusivamente a essas pessoas. Público quente. E agora eu vou fazer o oposto aqui na ferramenta. Eu vou excluir minha lista de compradores daqui, né? Eu vou colocar a lista de seguidores como sendo uma lista de exclusão. O que eu estou dizendo aqui para a ferramenta? Ferramenta, eu quero que você faça anúncios para a minha lista de compradores, mas eu não quero que você mostre os meus anúncios para os meus seguidores, beleza? Então, ele vai transitar a tua campanha somente para a sua lista de compradores, ou seja, aquelas pessoas que compraram de você especificamente. Agora, se falando em teste de público, o que você tem que entender? Concluímos a nossa primeira etapa da nossa aula. Agora, nós vamos testar um público. Vamos descobrir um público frio. O que eu recomendo? Você entendeu o princípio. Isolamento de públicos. Eu não quero que um se misture com o outro. Então, aqui, ó, teste de público. Aliás, vamos facilitar e criar uma campanha nova. Eu só estou criando uma campanha nova para ficar mais fácil de visualizar, tá? Eu poderia fazer a aula ali para vocês, mas eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar se eu criar uma campanha do absoluto zero. Ali você entendeu a separação, inclusão e isolamento de públicos, públicos-alvos, né? Público frio do público morno do público quente. Aqui, galera, a gente só vai fazer teste de público. Público 01. Vou chamar de todos eles vão ser públicos frios, tá? A gente vai fazer com 2 públicos só para ficar mais claro. Então, pessoal, aqui basicamente nós vamos anunciar para um público 100% frio, beleza? Então, o que você tem que entender? Você vai criar o teu público. Então você vai criar o teu público. Vamos colocar lá que um vai ser um público aberto, né? Vamos colocar até o público que a gente já criou aqui para ficar mais fácil. Público de alta renda e o outro público vai ser aberto. Coloquei aberto, mas é alta renda, né? Alta renda. Público de alta renda. Quando eu quero entender se o meu público de alta renda performa melhor que o meu público aberto, eu preciso isolá-los. Eu não posso deixar que esses públicos se misturem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar os dois, mas eu não vou deixar com que eles se misturem. Fica tranquilo que você já vai entender tudo. Já toda a nossa aula vai se amarrar aqui. Então, eu fiz um público de alta renda. Para ficar mais didático, não vamos criar um público aberto. Vamos criar um público na mesma pegada do público de alta renda. Vamos colocar aqui pessoas que preferem bens de luxo. E eu quero descobrir qual dos dois vai vender melhor. Para descobrir qual é meu público campeão. Então, eu tenho aqui
um público de alta renda, vou colocar ele de volta aqui, mas eu não quero que meu público de alta renda se misture com o meu público de bens de luxo. Então, vou ter que criar ele do zero, porque se eu editar ali, ele vai fazer essa troca na edição, inclusive no meu conjunto de anúncios 01, tá? Então a gente precisa vir aqui e a gente vai criar o nosso público do zero, voltado para homens de 30 a 45 anos que têm interesse em bens de luxo, mas que não necessariamente fazem viagens internacionais frequentes. Vamos ver o tamanho desse público primeiro. 30 a 45, né, que a gente setou na primeira campanha. Então você pode até mesmo manter o mesmo gênero. Eu só quero que você entenda por que nós estamos isolando os públicos. Todos os gêneros? Não, somente homens. Direcionamento detalhado. Então, no nosso público anterior, a gente direcionou a campanha para pessoas que têm preferência por produtos de alto valor no Brasil e viajantes internacionais frequentes. Então eu já começo a minha campanha excluindo os públicos que eu utilizei lá em cima. Eu estou dizendo para o Facebook, no meu conjunto 02, eu não quero que você mostre o meu anúncio para homens que fazem viagens internacionais frequentes e preferem produtos de alto valor no Brasil. Eu quero somente que você faça isso no público 01, mas eu não quero que o público 01 se misture com o público 02. Então aqui, galera, perceba que o nosso público ficou entre 219 mil a 258. E eu posso escolher um dado demográfico. Vamos colocar como exemplo bens de luxo. Perceba que é praticamente incompatível uma coisa com a outra, né? Geralmente o cara que faz viagens internacionais frequentes e prefere produtos de alto valor no Brasil, ele automaticamente vai ter interesse em bens de luxo, tá? Mas a gente está apenas isolando a título de exemplo. Então eu isolei o meu público 1 do meu público 2, tá certo? E aqui, ó, só voltei aqui para nomear. O meu conjunto 02 não vai se misturar com o conjunto 01. Como eu escolhi pessoas que têm interesse em bens de luxo no conjunto 02, eu também preciso excluir esse mesmo público lá no meu conjunto 01. Porque eu não quero que eles se misturem. Então eu vou vir aqui e vou excluir bens de luxo. Está excluído. E você deve fazer isso de maneira crescente em todos os seus conjuntos de anúncio. Galera, isso daqui ninguém vai te ensinar em curso de tráfego. Sabe por quê? Porque isso daqui é difícil de você fazer. É difícil assim, entre aspas, não é tão difícil. Você precisa pensar um pouquinho só. Então, eu não quero, qual que é o princípio básico? Eu não quero que os públicos A se misturem com o público B, eu não quero que o meu público B se misture com o meu público C, porque eu quero descobrir quais são os melhores interesses, quais são os melhores dados demográficos, quais são os melhores comportamentos que correspondem melhor à minha campanha de anúncios, com o meu conjunto de anúncios, para que eu entenda quais são os meus melhores públicos. E você só vai descobrir isso quando você fizer o isolamento ou adição de públicos-alvos. Então, só recapitulando, minha recomendação para você, anunciante local, não trabalhar com públicos abaixo de 50 mil pessoas, não fazer anúncios misturando públicos, isole-os. Quando os públicos forem muito pequenos, aí você trabalha todos eles no mesmo pacote, no mesmo conjunto de anúncios. Se o público for relativamente grande, isole, que é o ideal. Quando se fala em público frio, público morno e público quente, o ideal é que você nunca os misture, tá? Então você pode até mesmo vir aqui. Se você estiver fazendo anúncios pela primeira vez, você ainda não tem público morno, não tem público frio, não tem público quente, enfim, público frio você sempre vai ter, mas você não tem público quente e não tem público morno, você não precisa isolar os seus públicos mornos e seus públicos quentes, porque você ainda não tem. Quando você começar a ter, você precisa fazer o isolamento
até mesmo nas suas campanhas direcionadas a público frio. Quando você quiser trazer públicos com uma comunicação específica. Se a tua comunicação é para vender para todo mundo, não tem problema nenhum você não fazer esses isolamentos. Aí você pode manter. Se você tem uma comunicação um pouco mais direcionada, aí o ideal é que você faça o isolamento, beleza? Galera, é basicamente isso a aula. Eu sei que talvez pareça um pouco difícil nesse primeiro momento, mas assista novamente a aula, que vai ser muito tranquilo para vocês. Se ficar alguma dúvida, me chama aqui embaixo, deixa sua dúvida, deixa seu comentário. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder aqui no YouTube, questão do dia a dia mesmo. Às vezes a nossa dinâmica do trabalho não me possibilita entrar aqui e ficar respondendo vocês o tempo todo, mas me chama lá no Instagram, me segue lá também, já aproveita, me segue, porque todo dia também tem conteúdo por lá. E eu posso tirar a tua dúvida através do direct, beleza? E pessoal, último recado que eu esqueci de falar aqui no comecinho da aula, estava um pouco ansioso para começar logo essa aula para vocês. Quem estiver precisando de assessoria, tem o link aqui embaixo na nossa descrição. Faz o preenchimento do nosso formulário, preenche tudo que tiver por lá. Vamos bater um papo, entender um pouco mais sobre o teu negócio, você entender também quais são as soluções que a gente pode oferecer para vocês. E, posteriormente, a gente pode aí, ter uma parceria de negócio, a gente poder executar isso para você ou trazer no modelo consultivo. Caso você faça os seus próprios anúncios ou já tenha a sua própria equipe, tá tranquilo. A gente pode trazer uma solução específica e pontual para o teu negócio, beleza? Galera, muito obrigado para quem ficou até o final. É sempre uma honra tê-los por aqui. Se você não se inscreveu ainda, deixa de ser preguiçoso, senta o dedo aqui embaixo, se inscreve, desce o dedo no like, porque isso é bom para a gente entender que a gente está no caminho certo, beleza? Muito obrigado. Amanhã às 18 tem mais. Valeu, tchau, tchau.